tema do próximo painel é segurança cibernética, o que os ISPs precisam saber. Vou chamar, então, os nossos painelistas. O coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas Cyberlab, do Ministério da Justiça, Alessandro Barreto, por favor. A diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da ANPD, a Miriam Wimmer. E o moderador, CEO da OGASEC Cybersecurity, Rodrigo Jonas Fragola, por favor. Alô, posso começar? Bem, boa tarde. Pós-almoço, eu sei como é, né? É sempre mais difícil, a carga é um pouco mais pesada, né? Mas eu garanto que logo, logo isso aqui vai pegar fogo, certo? Porque o tema cibersegurança é um tema interessante, é um tema que eu sei que incomoda bastante os ISPs, não é? Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Rodrigo Fragola, CEO da OGASEC. Eu trabalho com segurança de informação desde 1997, então já tem um bom tempo, não é? Desenvolvendo produtos de segurança, fazendo pentest, fazendo hacker ético, desenvolvendo sistemas, bem, uma série de atividades que a gente já trabalhou aí nesses 20 e poucos anos aí de mercado, não é? Eu queria agora que cada painelista fizesse a sua apresentação, não é? E eu vou abrir, depois que cada um fizer a sua apresentação, vamos, as damas primeiro, né? Por favor. Pois não. Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Queria começar agradecendo aos organizadores pelo convite para participar do evento, saudar aqui meus colegas de painel e também os senhores e as senhoras que depois do almoço devem estar um pouco sonolentos. Eu espero que o painel sirva para acordar todo mundo, porque o tema é da maior importância. Meu nome é Miriam Wimmer, eu sou membro do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A ANPD é uma autarquia especial, como uma agência, né, como uma agência reguladora, criada para zelar pela implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Eu sou servidora pública de carreira, trabalhei antes na Anatel, no Ministério das Comunicações, Ministério de Ciência e Tecnologia, enfim, estou há 17 anos aí nesse ecossistema. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pelo convite. É difícil para você estar aqui realmente depois do almoço, para mim também. Se estivesse em casa agora, ainda estava terminando um cochilo, mas vamos lá. Meu nome é Alessandro, eu sou coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e sou delegado de Polícia Civil do Piauí já há 23 anos. Nesse laboratório, a gente tem apoiado algumas ações estaduais. Não é uma delegacia de polícia, não vem me procurar aqui depois da palestra. Meu provedor foi atacado, eu vou te ajudar. Não funciona bem assim, mas a gente, no decorrer da conversa, a gente vai trazer alguns caminhos para vocês. Bem, a gente vai começar com a tua palestra, tá certo? Eu acho que a gente pode abrir uma sessão curta de perguntas, não é? Depois fazemos a segunda palestra e aí a gente abre para discussão, não é? Melhor assim, porque senão, como são dois temas muito distintos, fala um sobre o outro, depois a pessoa pode se confundir na hora de fazer pergunta, tá? Então... Tá certo. Bom, na verdade, eu queria começar dizendo que eu acho que são dois temas muito correlacionados, né? Eu não acho que são distintos, não. Tudo bem. São complementares. E o que eu pensei, o que foi sugerido que eu falasse hoje era um pouquinho sobre como a Lei Geral de Proteção de Dados trata essa questão de segurança da informação e, sobretudo, o que uma empresa, um provedor deve fazer quando ele enfrenta um incidente de segurança, né? Ele descobre, puxa, os dados do meu cliente foram acessados, eu fui vítima de um ataque, o que eu tenho que fazer, quais são as consequências disso à luz da LGPD, eu vou ser multado, eu tenho que avisar alguém, né? Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre esses requisitos legais, né, e explicar de maneira bem prática assim, quais que são as expectativas, quais que são as obrigações legais a serem observadas no caso de um incidente de segurança. E aí eu queria bem rapidamente falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho certeza que a maior parte dos senhores e das senhoras já teve algum contato com essa legislação, né, uma vez que vocês lidam com dados pessoais
cotidianamente, e eu acho que é muito importante esclarecer que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei, em primeiro lugar, que tem um escopo delimitado, ela se preocupa com dados pessoais, dados referentes a pessoas naturais, indivíduos, né, identificados ou identificáveis. Então, ela não se aplica a dados de pessoas jurídicas, por exemplo, né, não são todos os dados. E, além disso, é uma lei que ela introduz um modelo de proteção que é baseado na ideia de que, para que se possa tratar dados, é preciso antes olhar a LGPD e verificar se existe uma hipótese legal que autoriza esse tratamento. O que é uma hipótese legal? É um item da lei que fala, por exemplo, que você pode tratar dados pessoais de uma pessoa se ela der o consentimento, ou se for para execução de um contrato, ou se for para cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, uma política pública, até mesmo para o legítimo interesse do controlador, que é quem trata o dado pessoal. Então, é uma lei que traz uma série de hipóteses, né? E é uma lei que trata de direitos do titular, então existe também a necessidade de viabilizar o exercício desses direitos, né? Então, se um cliente diz, olha, eu quero saber quais dados você tem a meu respeito, o que você está fazendo com eles, eu quero que esses dados sejam eliminados em certas circunstâncias, ele também pode solicitar isso. E, por fim, uma lei que cria essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, onde eu trabalho atualmente, que é responsável por fiscalizar na esfera administrativa a implementação da lei. E aí o meu colega de painel está atuando mais na esfera das investigações criminais, né? Eu atuo na esfera administrativa, assim como a Anatel, por exemplo, também atua na esfera administrativa. Quando a gente fala de proteção de dados pessoais, é claro que uma dimensão muito importante disso é a segurança da informação, né? Porque a gente não pode falar que um dado está protegido se ele foi acessado por terceiros, se ele está circulando por aí na dark web, sendo usado para cometer fraudes ou outras coisas. E assim é que a LGPD traz uma série de princípios que devem ser observados, inclusive o princípio da segurança da informação, tá? E a lei define esse princípio como a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Então, a lei vai trazer uma série de princípios, princípio da segurança, princípio da prevenção, princípio da responsabilização e prestação de contas, né, que impõe ao agente de tratamento, que são vocês, né, que é quem trata dado pessoal, a necessidade de agir com cautela, né, de agir preventivamente para evitar que ocorra qualquer dano, qualquer prejuízo, qualquer incidente de segurança envolvendo os dados pessoais que vocês tratam, que não são só dos consumidores, mas também dos colaboradores da empresa, né? Vocês tratam dados pessoais de clientes, mas também de empregados. E aí, mais especificamente, o que a LGPD exige, né, uma obrigação legal, é que sejam adotadas medidas de segurança, né, capazes de proteger esses dados contra acessos ilícitos, acessos indevidos, destruição, perda, qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. E a lei afirma também que a ANPD, onde eu trabalho hoje, poderá estabelecer padrões técnicos mínimos. Tá? A ANPD não estabeleceu esses padrões técnicos mínimos ainda, então a gente entende assim, são padrões de mercado, são as melhores práticas, né? E além disso, a LGPD estabelece que esses padrões devem ser levados em conta, não é só depois que o sistema está rodando, mas desde a concepção do sistema, o tal do privacy by design, security by design. Você começou a bolar um sistema, tem que estar já desde aquele momento preocupado com a segurança da informação, com a proteção de dados pessoais. E aí, o que eu queria comentar com os senhores é o seguinte, eu sei que a gente tem aqui na sala representantes de organizações que, às vezes, são de pequeno ou de médio porte, né? E o orçamento é curto, não tem dinheiro para tudo, né? E é preciso, então, desenvolver políticas de segurança da informação, levando em consideração a realidade organizacional de cada empresa, né? Não é razoável que eu cobre de vocês a mesma coisa que eu cobro do Google, né? Da Meta, obviamente. Então, pensando nisso, um recado que eu queria deixar é que a ANPD já produziu um material informativo, a gente chama de um guia orientativo, sobre segurança da informação para agentes de pequeno porte. Quem são agentes de pequeno porte? É parecido com os pequenos provedores que a Anatel regula, né? Então, são micro e pequenos empresários, são MEIs, são startups também, desde que não tratem dados pessoais em larga escala ou com alto risco. E esse guia está disponível no nosso site e ele vai trazer uma série de sugestões de medidas organizacionais e de medidas técnicas que podem ser adotadas por organizações de menor porte para justamente cumprir com a LGPD e evitar essas situações das quais qualquer um de nós pode ser vítima, né, de um incidente de segurança, de um ataque por uma ação criminosa ou de um acidente internamente, né, que acabe
tornando dados disponíveis que não deveriam estar disponíveis para terceiros. E só a título de sugestão, eu tenho certeza que meus colegas vão trazer mais exemplos, em termos de medidas organizacionais, por exemplo, que a NPD sugere ter políticas de segurança da informação que vão tratar de temas como cópia de segurança, política de senha, né? Não vamos a senha 1, 2, 3, 4, pelo amor de Deus, para vocês e para os clientes de vocês, né? Acesso, controle de informação, políticas sobre compartilhamento de dados, quem vai ter acesso a esses dados, né? Qual é a responsabilidade de quem tem acesso a esses dados, atualização de software, política de uso de e-mail, treinamento, gestão de contratos. A parte de gestão de contratos é importante também, porque muitas vezes vocês vão ter empresas contratadas, né, soluções de terceiros, o que pode importar num compartilhamento de dados, e é importante colocar no contrato uma cláusulazinha dizendo, qualquer dado que eu compartilhe contigo, você vai ter que observar LGPD, vai ter que cumprir com os requisitos assim, assim, assado, né? E em termos de medidas técnicas também, o que a NPD vai sugerir são coisas bem práticas, né? Coisas que eu imagino que muitos de vocês já façam. Por exemplo, controle de acesso, né? Incluindo autenticação, autorização, auditoria, proibir o compartilhamento de senhas e contas entre funcionários, que é uma coisa que acontece com muita frequência, inclusive nos órgãos nos quais eu trabalhei. Você deixa com seu colega a sua senha, bota a senha embaixo do teclado, né? Quem nunca viu um negócio desses? Os dados armazenados, né? Preferencialmente criptografados ou pseudonimizados, quando for possível, né? Comunicações também criptografadas, firewall, anti-spam, enfim, uma série de medidas que são muito práticas, né, e que certamente agregam ao negócio de vocês, tanto em termos de segurança, como em termos da confiança que o consumidor vai ter com relação aos serviços que vocês estão prestando. E aí, só para concluir essa primeira intervenção, eu peço licença para usar mais 2 minutinhos, uma questão, uma dúvida muito recorrente tá bom, beleza, eu fiz tudo isso, eu me preparei, eu coloquei todas essas políticas para rodar, eu estou muito preparado, mas eu fui vítima de um incidente de segurança, né? Uma pessoa mal intencionada se aproveitou de uma vulnerabilidade de rede, acessou meus dados, vazou esses dados, fui vítima de um ransomware, enfim, muitas coisas que podem acontecer. E como, né, como se fala, o incidente de segurança não é uma questão de ser, mas de quando, né? E aí a pergunta beleza, aconteceu, né, tive um problema, o que eu faço? Quais que são as minhas obrigações, né? Primeiro ponto a esclarecer é que a LGPD exige que, quando houver um incidente de segurança envolvendo dados pessoais, não é qualquer dado pessoal, dados relativos a pessoas naturais, identificadas ou identificáveis, existe uma obrigação legal de notificar a ANPD e de notificar o titular de dados. Tá? Essa parte de notificar o titular é que gera mais resistência, na verdade, porque notificar a ANPD, beleza, o pessoal notifica, mas ele fala, notifica o titular, mas aí ele vai achar, assim, a lei exige, tá, gente? Então, aconteceu um incidente de segurança, vocês têm que entrar lá no site da ANPD, e lá tem uma série de instruções que dizem quando tem que ter notificação. Basicamente, se houver um risco ou um dano relevante aos titulares, a notificação tem que acontecer. No caso da ANPD, a gente estabelece um prazo provisório, né, que ainda vai ser regulamentado, de 2 dias úteis. Tá? Então, confirmou o incidente, passaram 2 dias úteis, vocês entram lá no site da ANPD, vocês peticionam, tem um formulário, vocês pensam, aconteceu um incidente, eu fiquei sabendo de tal forma, esse incidente abrange que tipos de dados pessoais, né, potencialmente, qual é o risco que eu estou vislumbrando, tá? E vocês notificam também o titular. O que acontece depois disso? A ANPD vai, talvez, fazer uma pergunta para vocês, né? Tá bom, que medida você já tomou para evitar que isso se repita? Que medida de segurança você estabeleceu? E, normalmente, de assim, 90% dos casos, vai arquivar o processo. Tá? Acabou. A gente toma ciência, a gente usa essas informações para fins estatísticos, para fins de priorização das ações de fiscalização, porque ser vítima de um incidente de segurança não é crime. Vocês que foram vítimas de um crime, na verdade, né? Em quais casos que o incidente de segurança pode gerar um processo de fiscalização ou de sancionamento? Somente quando a ANPD verificar que houve um descumprimento grave da legislação. Então, sei lá, a gente ficou sabendo, perguntou, a empresa X, aconteceu um incidente? A empresa não responde, a empresa, né, não dá sinal de vida, a empresa nega, depois, não, mas né? Então, num caso em que houver claramente um descumprimento da legislação, isso pode dar ensejo a um processo de fiscalização e, eventualmente, a um processo de sancionamento. Eu vou dizer que é a absoluta minoria dos casos. Tá? Na maior parte dos casos, isso não vai acontecer. Então, normalmente, o que vai acontecer? A ANPD vai tomar ciência, ou vai arquivar sumariamente, ou vai pedir uma informação a vocês, vai pedir um relatório de impacto, vai verificar se o titular foi comunicado ou não, essa é uma parte importante,
estando tudo certo, o processo é arquivado. Tá? Em situações muito excepcionais, a NPD pode determinar medidas adicionais. Por exemplo, você tem que divulgar amplamente esse incidente. Às vezes a gente vê divulgação, né? Grandes empresas, teve um grande vazamento no banco X, você vê às vezes no jornal, né? Ou o cliente recebe um e-mail avisando, toma uma precaução aí, porque o seu CPF, sei lá, o seu dado bancário vazou. São situações também bastante excepcionais. Então, eu acho que gostaria de parar nesse momento, porque eu acho que meu colega de painel vai trazer uma visão complementar, que é a esfera criminal, né, as consequências para a esfera penal quando acontece um incidente de segurança. Eu estou muito curiosa para ouvi-lo. Obrigada. Obrigado, Miriam. Pensando com você agora. Parabéns, Miriam, pela forma brilhante aí, que explicou de maneira bem simples um tema que é bem complexo para muita gente. Bom, qual é a minha função? Eu estava aqui agora, uma pessoa acabou de cair num golpe, e eu acho que distribuíram meu telefone em alguma delegacia, e aí a pessoa vem me pedir ajuda e não vai procurar a polícia. E eu estava orientando. Foi um golpe simples, perdeu só R$60 mil num Pix. Né? Mas vamos lá. Eu coordeno o Laboratório de Operações Cibernéticas. E lá a gente tem ajudado as polícias estaduais a realizar algumas ações. Tipo, fizemos uma operação lá que se chama Luz na Infância. As 10 fases foram mais de 1.100 pessoas presas por abuso e exploração de crianças e adolescentes. Operação 404, que é uma operação contra a pirataria, eventualmente algum de vocês já deve ter recebido uma ordem judicial para cortar determinados sites piratas que têm dado problema. Atuamos recentemente na Operação Escola Segura, ela foi coordenada por nossa equipe, e no mês de maio, acho que vários de vocês foram bem demandados aí com ofícios pedindo informações. E, de antemão, agradecemos demais essa cooperação. Eu já vou deixar até um agradecimento para aqueles que de imediato cooperam. Alguns questionam, dizem, olha, mas se eu fornecer um dado, e esse dado a polícia me pedir, o usuário vem me processar, se ele tiver que processar, se tiver algum abuso, ao poder público. Artigo 37, parágrafo 6º. Se vocês respondem com base no ofício judicial, não tem problema. Tá? Eu comparo o dado cadastral de um protocolo de internet a uma placa do veículo. A placa do veículo diz quem é o dono, mas não diz quem estava dentro do carro, quem estava dirigindo, que estava carregando. Então, não carrega conteúdo. A legislação está bem tranquila nisso. E uma operação que nós auxiliamos foi uma operação chamada Ataque Mestre, que eu acho que até, não sei se teve vítima aqui no Centro-Oeste. Um dos presos foi de Goiânia. Então, eu acho que é o maior calo para vocês, um negócio que chama ataque de negação de serviço. Tá? Então, vez ou outra, vocês têm problema relacionado com isso e não sabem o que fazer. Tá? E, às vezes, procura até a polícia diz, não consigo fazer nada. Aí é que você vai ficar frustrado. Tá? E nós ajudamos nessa operação. Por quê? Porque o dado chegou de uma maneira uniforme. O provedor que estava sendo atacado em São Paulo era o mesmo que estava sendo atacado em Minas, na Bahia e no Ceará. As informações, elas foram colocadas como se fosse uma grande piscina e o dado foi processado de uma maneira única, certo? E aí a gente conseguiu dar um andamento, apoiar as polícias estaduais. O que uma reclamação minha, não é só para ataque de negação de serviço, é para outros contextos. Os ataques contra vocês, eles são semelhantes. Então, a mesma pessoa está atacando provedores diferentes. O problema é que essa informação ela não chega de maneira uniforme. Tá? Se ela chegar de maneira uniforme, fica mais fácil haver essa
uma ação direta, porque é importante responsabilizar eventuais que fizeram isso. O que a gente tem visto nesse contexto? Qual o crime que é mais praticado aqui no Brasil na internet? Todos. Se vocês imaginarem algum crime ainda que não existe, o criminoso brasileiro já inventou e ele já está praticando. Tá? E ele usa de diversos artifícios. Não é, na sua grande maioria, alguém que tenha conhecimentos avançados de tecnologia da informação. Ele conhece um negócio chamado engenharia social. A arte de te convencer a entregar algo. A arte de te convencer a ligar um computador, digitar, liberar um dispositivo, entregar uma senha e fazer o que ele quer. Tanto a vocês, como ao pessoal que trabalha com vocês. Tá? Eu ouvi de uma determinada empresa falando que isso é custo. Isso não é custo, é investimento. O pessoal tem que ser capacitado de forma contínua, tem que ter reunião de conscientização, para dizer bem assim, ô meu bichinho, para de colocar senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jesus, eu te amo. 5 primeiros números do CPF, data de aniversário, data de casamento, nascimento do filho, nome do cachorro, tá? Eita, o Alessandro estava bisbilhotando minha vida antes de vir para cá. E o que é pior, eu espero que não tenha aqui ninguém que anote senha em bloco de nota de telefone, tá? No dia que teu telefone for subtraído, tu vai ver o tamanho do problema. Então, vocês entendem porque facilita muito a vida do criminoso? Então, eu preciso capacitar meu pessoal, eu preciso criar esse nível de consciência. E eu preciso também... o que a gente tem visto, esses crimes? Muita fraude eletrônica, muito golpe relacionado ao Pix, muito golpe de... O criminoso aproveita de uma vulnerabilidade do usuário chamada carência. Então, quando alguém está carente, ele é suscetível de estelionato sentimental ou de extorsão. Tem autoridades, pessoas até com um certo conhecimento na área, caem num golpe. Hoje está muito comum o golpe da novinha. Qual é o golpe da novinha? Uma menina, perfil atraente, começa a conversar com alguém, um homem de 40, 50 anos, e vamos para o WhatsApp, começa a mandar nudes no WhatsApp. O camarada se empolga. Tem um amigo até que perguntou qual era o melhor antivírus para não cair nisso. Eu recomendei a ele, cara, compra um espelho, tá? Se tu comprar o espelho, tu vai ter consciência que tu é feio e teu nível de consciência vai olhar para cima e tu vai se proteger, tá? E cai. E prejuízos grandes. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para o provedor. Alessandro, eu fui vítima. Qual delegacia que eu vou procurar? Tá? Que tipo de delegacia eu procuro? O ideal, como é um crime, estou falando de ataque e negação de serviço, como é um crime de certa complexidade para investigar, seria uma delegacia especializada. No meu interior só tem uma delegacia distrital, então tem que ser ela. Tá? O que é um detalhe também? Às vezes a gente espera muito, mas no meu interior não tem uma delegacia especializada, não tem isso, não tem aquilo. Muitos pedidos podem ser feitos hoje, com base no Marco Civil da internet, pelo próprio advogado. Ele pode judicializar e pode pedir algumas coisas. Tá? Mas eu preciso procurar uma delegacia, registrar a ocorrência e trazer informação. O que é que vai ajudar para a polícia na hora da investigação? Estava vendo extorsão, chave Pix. Tá? Chave Pix é crucial
para a investigação. O que mais? O pagamento, a pessoa exigiu em criptomoedas. Ela deu o endereço, aquele endereço também é crucial. É o e-mail que está falando, o WhatsApp que está falando. O Alessandro, mas o cara está usando o número do Equador. Vai adiantar muita coisa? Você, mais do que eu, sabe. O número do Equador, mas ele está usando uma conexão aqui. Tá? Então, o WhatsApp do Equador, a conexão é daqui. Entendeu? E essas informações são relevantes. Como é que tem? Fala com o colega, alguém está sofrendo esse tipo de ataque? Eu estou aqui em Contagem, sofri o mesmo ataque. Eu estou aqui em São Paulo, foi igualzinho. Então, quanto mais informação, e cada ataque o criminoso vai deixar um dado relevante a ser buscado. Então, assim, infelizmente, ainda tem aquela cultura de um crime foi praticado na internet, não pode fazer nada. Pode sim. Tá? E só voltando à ocorrência, eu preciso trazer muito dado também de IPs. Eu estou sofrendo um ataque aqui, eu tenho vários IPs, coletei essas informações, isso é importante também para a polícia. Concluindo aqui minha participação e voltando a palavra para o moderador, o que eu recomendo a vocês? Algumas informações interessantes na área. Primeiro, alguns ataques são feitos externamente ou, às vezes, por um ex-funcionário. Então, a empresa ela tem que ter muito cuidado também no desligamento. Então, às vezes, o camarada vai embora, não muda a credencial de acesso, como a Miriam falou, várias pessoas com a mesma senha. Se tu faz isso na tua empresa, pelo amor de Deus, corrige. Tá? Ter uma política séria de senhas como letra, número, caractere especial. Deixou de usar um acesso durante tanto tempo, já obriga a trocar a senha. Tá? E tem hoje uma porta de ataque, e eu recomendo a vocês, as operadoras de telefonia, elas se zangam muito, porque eu falo muito mal disso. Tem um negócio vergonhoso aqui no Brasil, se chama SIM swap. É muito fácil trocar a titularidade de telefone no país. Tá? Dito isso, simplesmente o A vai na operadora X e diz, eu quero fazer a portabilidade do número que está na operadora Z. Ele tem o dado cadastral. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aí. Quem já teve dado, acredita que tem um dado vazado aqui? Levanta a mão. Pode levantar todo mundo, tá? Todo mundo está com dado vazado aqui. Tá? Por isso que alguém cria um perfil falso no WhatsApp com um parente seu e manda ou com sua foto e manda para o parente, e por isso que ele sabe quem é seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu colega de trabalho. Então, todos estão com os dados vazados. Tá? Você tem um dado vazado que está na mão do criminoso, você tem uma porta aberta que é o SIM swap, vai na tua empresa. Quem tem perfil da empresa aqui no Instagram, levanta a mão aqui para dar uma olhada. Se tiver o número de telefone como fator autenticador, beleza, você está totalmente inseguro. Tá? Estou levando outro dever de casa para vocês. Tire, não presta, não presta. Use aplicativo autenticador, proteja seus e-mails com aplicativo autenticador. Tá? Eu tenho certeza que alguém aqui tem um amigo que guarda no e-mail o comprovante de residência, a foto, o comprovante de documento, CNH, está lá no e-mail. Tá? Avisa teu amigo para tirar isso. No dia que o e-mail for comprometido, vai ter problema. E, por último, seus pais e suas mães falavam bem. Meu filho, minha filha,
não coloque todos os ovos na mesma cesta. O que é que se faz muito aí? O mesmo e-mail na empresa para tudo. É o mesmo e-mail para o Facebook, para o Instagram, para a conta do Mercado Livre, para a conta do OLX. Se o e-mail for comprometido, tudo vai. Tá? Então, tenho que separar as coisas. E, por fim, cabe a cada um de nós fechar portas para evitar que o criminoso tire proveito disso. Tá? Minha conta ela pode ser até atacada. Eu uso um token para meu Gmail. Aí uma pessoa perguntou, mas se eu perder esse token? Eu tenho um backup em casa. Mas se eu perder ele, o backup? Pô, tu é muito pessimista, velho. Eu não vou perder minha conta. Quer dizer, o criminoso não vai invadir minha conta. Porque se ele invade minha conta, eu não posso mais vir aqui falar para vocês como se cuidar. Então, assim, feche as portas, atenção e... vou voltar a palavra, eu falei muito. Obrigado, Alessandro. Bem, gente, eu queria saber se alguém quer trazer aí alguma experiência vivida aí dentro do provedor, sem, obviamente, identificar aí os envolvidos, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma experiência aí para compartilhar? Não? Ninguém foi vítima de incidente de Ninguém segurança nunca nessa teve sala problema de inteira. segurança. Eu quero saber o nome de todos os provedores Eu não aqui vou para fiscalizar divulgar ninguém, numa viu? lista nobre daqueles que nunca tiveram problema de segurança. Enquanto ninguém tem um caso aí para dizer, para O falar, pessoal está tímido. eu tenho perguntas. Ah, então, Eu tenho perguntas. pergunta. A minha primeira pergunta vai para a Miriam. Uma das questões que eu mais ouvi do pessoal do setor de advogados, quando a gente teve a publicação da dosimetria, foi a dúvida em relação ao conceito de larga escala. Sei que a ANPD tem uma consulta aberta, se eu não me engano, tratando desse tema, mas como a gente está falando de pequenos provedores e existe todo um receio para você avisar os titulares e avisar a ANPD sobre isso, como que fica essa questão do que a gente pode considerar uma larga escala no universo dos pequenos provedores? Perfeito, essa é uma questão muito boa e muito difícil de responder de maneira objetiva. Então, só para dar um pouquinho de contexto, né, a pergunta diz respeito ao regulamento de dosimetria das sanções administrativas da ANPD. Quem conhece a Anatel sabe que a Anatel também tem um regulamento de dosimetria das sanções, inclusive o nosso é muito próximo em termos de conceito daquele da Anatel. E a gente usa esse conceito de tratamento de dados em larga escala em diversos contextos. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vai falar quem é o agente pequeno porte que vai ter obrigações mais suaves com relação à LGPD, a gente fala, desde que não faça tratamento de dados de alto risco ou em larga escala, né, que são elementos que ajudam a qualificar, né, um risco maior ao titular. E quando a gente vai falar em dosimetria da pena, também esse conceito de larga escala é um conceito que às vezes aparece para ajudar a classificar a infração, né, leve, médio, grave e assim por diante. E aí veio todo mundo dizer, Miriam, mas o que é larga escala? É 100 usuários? É 1.000? É 100 mil? É 500 mil? Qual que é o parâmetro objetivo? E a resposta, infelizmente, depende do contexto, sabe? A gente chegou a fazer um levantamento entre outros países, entre outras autoridades de proteção de dados, para saber qual que era o parâmetro considerado, e a dificuldade que se tem é de chegar a um número, seja percentual ou seja objetivo. Então, em alguns países, você vai ver que é um X% da população. Um país como Estônia, por exemplo, que é um paísinho desse tamanho, seria um valor muito, muito, muito pequeno à luz da realidade brasileira, ou se a gente usasse o mesmo percentual, seria um número absurdamente grande, né? Outros países vão usar determinados parâmetros a depender do setor. Então, sei lá, um incidente de segurança no setor de saúde, a gente considera larga escala, sei lá, 1.000, por hipótese, né? 1.000 titulares de dados afetados. Em outros setores, pode ser um número mais alargado, porque o dado tem uma natureza menos sensível, sabe? Então, objetivamente, no caso da LGPD, esse é um elemento que ainda vai ser mais detalhado, e por isso que a gente tem esse tema na nossa agenda regulatória, a gente está fazendo um processo de tomada de subsídios, de consulta, de avaliação de impacto regulatório, justamente porque, de um lado, se a gente crava um número,
é uma segurança jurídica, né? Não tem erro. Mas, por outro lado, talvez cometa algumas injustiças face a setores que não tratem dados de tamanha sensibilidade. E o que a gente não quer também assim, é ter um excesso de notificação de incidentes que não sejam relevantes ou impor obrigações muito pesadas para entes que, de fato, não têm condições de atendê-las. Então, é um número que, de fato, sempre vai ter uma avaliação um pouquinho contextual. Miriam, deixa eu te fazer uma pergunta. Na realidade, eu vou falar uma coisa que é interessante, né? Para quem já acompanha a segurança há muito tempo, eu já vi aqui umas barbas brancas aqui, né? A gente percebe que a gente fala a mesma coisa meio que todo ano, né? Essa questão de senha, por exemplo, desde que me entendo por gente, é um problema, né? A questão de senha. E aí a gente, nos últimos anos, principalmente após a pandemia, a gente, na área de segurança, a gente sempre trouxe um mantra assim, para os eventos, né? Faça o básico bem feito. Faça o básico bem feito. Né? E repara, o que é o básico aqui? Uma proteção de senha, é você registrar log, para você ter dado para poder investigar, é você ter treinamentos constantes com os funcionários, porque, nota, todo mundo aqui conhece alguém que recebeu o golpe do Pix. Tá? Duvido que tenha alguém que não conheça alguém que tenha recebido o golpe do Pix. Né? R$1.000, R$2.000, 14, agora fiquei sabendo de 60. Né? Isso que acontece na sociedade civil comum, né, na pessoa física, isso vai para dentro da empresa. É porque é tão fácil enganar a pessoa em casa que os bandidos não estão olhando para a empresa. Não é? Eu lembro que eu sofri já, nos últimos 20 anos, 2 ataques direcionados de phishing, que é justamente isso, né? Você fingir ser alguém da empresa para conseguir arrancar a informação da empresa. E nos 2 ataques não foram bem sucedidos porque a empresa tinha, dentro da cultura, não formal, né, cursos não formais, mas assim, dentro da cultura, a desconfiança. Né? A gente desconfia primeiro, para depois confiar. Não é? Então, por exemplo, quando a gente roda muitos processos dentro da empresa, com autorizações via e-mail, não é? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, existe uma tendência das menores empresas ter uma burocracia menor, uma agilidade mais rápida, uma agilidade maior e uma confiança muito grande entre as mensagens que estão sendo trocadas. Então, eu convido, né, vocês a olharem, por exemplo, na legislação, né, da ANPD, né, nesses exemplos que o Alessandro colocou, e vocês vão pensar várias ações simples, de custo extremamente baixo, que podem ser implementadas dentro da empresa. Nós fizemos, a Algasec fez recentemente uma pesquisa com algumas pessoas, com algumas empresas, e criamos 6 áreas, 6 itens básicos, e fizemos um ranqueamento entre não fiz nada, fiz alguma coisinha, fiz mais ou menos e sou o cara que fiz tudo. Tipo assim, 90% das empresas não implementavam o básico. Não é? E todas elas tinham firewall e antivírus. Tá? Só para contar para vocês. Então, se você tem firewall e antivírus e não faz mais nada além disso, você não faz nem sequer o básico da segurança de informação. Não é? Aí eu queria saber o seguinte, tem mais alguma pergunta aí? Tem? Obrigado pela oportunidade e de um tema tão importante e sensível aqui, ainda mais para os provedores, né? Eu queria saber uma pergunta para a Miriam e outra para o Alessandro. Nessa questão de prevenção, existe alguma política já da agência, assim, mais nessa área de telecom, né, que a gente realmente tem muitos dados, enfim, tem provedores de todos os tamanhos. Se tem algum treinamento para realmente se prevenir de algum tipo de... Na questão administrativa, tem algum treinamento que é direcionado para essa área de telecom? E a mesma pergunta para o Alessandro, se tem algum treinamento preventivo e se tem algum processo que nós devemos seguir caso ocorra algum incidente com as empresas de telecom. Obrigado. Obrigada pela sua pergunta. De fato, a gente não tem treinamento no sentido de cursos. Eu até acho que é uma excelente ideia, uma coisa que a gente poderia até discutir com a Anatel. Então, obrigada pela sugestão. Mas nós temos, sim, materiais informativos que podem ser úteis tanto para a empresa, para os colaboradores e até mesmo para os clientes de vocês. Tá? Então, se você for lá no site da ANPD, anpd.gov.br, tem uma aba lá, publicações, você vai encontrar, em primeiro lugar, esse guia sobre segurança da informação para agente pequeno porte.
que deve ter umas 20 páginas, mais ou menos, mas são essas sugestões extremamente objetivas, né, que o Alessandro vem detalhando, que eu também venho falando. Vocês podem usar quase como um checklist, sabe? Seguindo a sugestão do Rodrigo, assim, vamos fazer o básico, né, fazer o básico bem feito. E, além disso, vocês vão encontrar cartilhas voltadas, aí eu diria assim, mais até para o usuário, que a gente fez junto com o CERT-BR. O CERT-BR é ligado ao MIC, né, ao Comitê Gestor da Internet, e eles que monitoram incidentes de segurança na internet de maneira bastante intensa. Então, a gente fez uma parceria com eles e produzimos uma cartilha que, assim, meus dados vazaram, e agora? Né? Que é um material super legal até para vocês compartilharem com os clientes de vocês, porque ninguém está livre de uma situação dessas, e eu acho que é muito positivo até em termos de disseminar as boas práticas, que é um papel que vocês podem desempenhar e contribui muito para a saúde digital do nosso país. A resposta também é não. Não temos treinamento. Mas o que é que eu posso te recomendar? É muito importante, independente do tamanho da empresa, ela se conhecer. Então, já leva uma tarefa para casa, cada um de vocês, e tenta responder: quais são meus ativos digitais? O que é um ativo que um provedor tem? Seus clientes, né? Suas contas de e-mail, suas contas bancárias. A propósito, você vai saindo daqui, é assaltado, leva no teu celular. Qual é a primeira providência que você faz? Me ajudem? É ir na polícia? É ou não? Adoro. Já trouxe a dúvida na cabeça de vocês. Você vai na polícia e vai receber um pedaço de papel. Você até tem que registrar a ocorrência. Mas teu patrimônio, velho, quanto é que vocês estão carregando aí no bolso de vocês agora? Tá? Quanto você está carregando? Um vai dizer, porra nenhuma, estou quebrado, o negócio está ruim. Mas alguns têm algumas fortunas no celular. Tá? Então, primeiro proteger o patrimônio, ligar, bloquear a conta bancária, mudar a senha de e-mail, mudar a senha de rede social, ligar para a operadora de telefonia e bloquear o SIM card. E depois tu registra a ocorrência. Vejam o que a tecnologia trouxe e o que ela inverteu. Então, conhecer os ativos digitais, clientes, patrimônio, e-mail, redes sociais, e tem um que é valiosíssimo, a reputação digital. Se houver um vazamento, a reputação vai lá, não sei para onde. Então, esse conhecer, essa cultura de fechar portas que estão abertas, ajuda a mitigar bastante. O que é que eu posso te recomendar? Na minha rede social, eu publico com frequência o que está acontecendo. Quais são os principais golpes? O que você está vendo nisso? Como é que faz aquilo? Del Barreto 19. Del de delegado. A gente até já conversou por lá. E lá eu trago várias informações. O que é importante? Sim, é uma boa ideia. Eu vou levar isso para dentro do Ministério também. Questão de treinamento, cartilhas. Mas a gente já fazer logo esse... Não esperar. Começar a dizer, opa, eu preciso ver quais são meus ativos e ver como posso protegê-los. Bem, gente, mais alguma pergunta? Não? Eu vou aproveitar, já que você deu a deixa. Alessandro, você comentou que os provedores são bastante colaborativos quando existe um pedido de dados ali para investigação. Enfim, eu gostaria, tenho uma curiosidade de saber se as informações que chegam, elas são suficientes, se eles costumam entregar tudo que precisa, a questão do armazenamento também, né, porque isso leva em conta, mesmo saber se vocês conseguem mesmo todas as informações que são necessárias. Bom, excelente questionamento. Apesar da gente ter migrado para o IPv6, ainda permanece muito o nateamento, sem problema nenhum com relação ao nateamento.
mas para a gente interessa muito a porta lógica de origem da conexão. Esse armazenamento é crucial para investigações que estão em andamento, porque a gente consegue individualizar e buscar o dado. Então, assim, é importante que aqueles que ainda não conseguiram fazer isso façam essa readequação e começar a buscar essa porta lógica. Essa porta lógica ela é crucial para a gente. E eu só tenho a agradecer com relação às informações. Vez ou outro diz, eu não posso, eu preciso de autorização judicial. Amigo, não é conteúdo, é um dado cadastral. É a mesma coisa que eu consulto o sistema da polícia e, olha, aquela placa vai dar um endereço. Aquela placa vai dizer quantas vezes a pessoa ligou para outra, o que tinha no e-mail, o que tem na conta bancária. Não tem conteúdo. Semana passada, eu fui falar para uma determinada TV sobre escola segura e eles me questionaram quantas vidas a gente tinha salvo. Antecipando, é um absurdo, eu aproveito a vocês e olha o que seu filho está fazendo em casa, tá? Papai e mamãe, atento ao que o filho está fazendo. Às vezes o filho fica 8, 10 horas dentro de casa, trancado num quarto, e às vezes o pai e a mãe vai saber quando chega a polícia em casa, tá? Então, pegamos situações horríveis, salvamos vidas. Mas eu acho que só o homem lá de cima, um dia que for prestar conta, ele vai dizer, quando trabalharam lá, tantas vidas foram salvas. E elas foram salvas também, não só pelo trabalho da polícia, tá? Foi também pelo trabalho de vocês, de serem prestativos, pais e mães preocupados com o momento, que alguns de vocês chegaram a ir para a empresa domingo à tarde, para abrir e buscar o dado e fornecer pela polícia. Tá? O que quem precisa mais? Reforçar isso. Nós estamos do mesmo lado da luta contra o crime. O crime não tem burocracia. Eles se falam. Às vezes, a gente que está do mesmo lado, a gente tem dificuldades. Mas, assim, peço a vocês, quando chegar um ofício lá, dá uma olhadinha. Certamente, a polícia vai tirar alguém de circulação que poderia cometer outros crimes. E vocês também vão estar ajudando a salvar vidas. É isso, gente. Tá certo? Mais alguma pergunta? Ninguém tem nenhuma pergunta? Bem, eu acho que a lição que fica... Alguém levantou o braço? Não? A lição que fica aqui é o seguinte, gente. Quando a gente não é proativo em relação a cooperar, não é? Tanto na questão do crimes quanto na questão da LGPD, se vocês perceberem, vai ser muito difícil você imputar uma responsabilidade criminal ou civil se você for proativo em se precaver, não é? A própria Miriam comentou, né? Olha, para a gente poder multar, a pessoa tem que estar muito assim, olha, não estou nem aí para nada, entendeu? Não faço log para nada, não é? Aí sim existe uma possibilidade grande de você ser multado. Por quê? Porque quando você omite esse tipo de informação, fica a dúvida se você não faz parte do crime que está sendo executado, não é? Então não existe mais espaço hoje para você montar um provedor de acesso sem fazer as logs, sem olhar o básico de segurança que nós já comentamos, sem olhar sem cooperar, né, com a polícia naquilo que for demandado e sem observar as regras da LGPD. Porque se você não fizer isso, você vai ser arrolado junto, né, com quem está cometendo o crime. Eu lembro uma vez, nós tivemos uma discussão dessa com provedores na época do Marco Civil da Internet. Você quer uma pergunta? Tá, no Marco Civil da Internet, que era justamente esse, né? Quando um cliente cometia um crime, não é? O provedor podia ser responsabilizado ou não, não é? E como é que o provedor saiu dentro do Marco Civil da Internet? Tem que logar os acessos. Se o provedor não tem o log do acesso,
não é? E saiu da rede dele, então, se houve um crime a partir da rede dele, então ele pode ser acusado de ter cometido o crime. Não é? Então, é a mesma lógica, só que agora ampliada para outros espectros aí da tecnologia. É só botar uma experiência, a gente cuida de provedores, né? E acontece muitos ofícios de delegacias, né? Solicitando dados. Teve muitos provedores que depois de fornecer isso, eles foram processados. Então, realmente, eles têm um receio de passar esses dados. Eu sei que você falou muito bem claro, que é o conteúdo realmente que não pode, né? Mas, por conta disso, tem algum receio. A lei, ela não está muito clara o que é dado e o que é conteúdo, né? A gente dá as respostas, né? Tem, mas o provedor, o receio do provedor, agora falando como provedor de internet, ele tem esse receio porque já teve provedores que foram processados porque passaram os dados, né? Mas, enfim, aí é um assunto para também amadurecer. Se me permite só um comentário, assim, e aqui eu falo como advogada, não como delegada de polícia, né? E nem como pequeno provedor. Advogado que participou das discussões do Marco Civil, né? O que a lei requer, ordem judicial, é para log, tá? IP, data, hora. Aí fala com ordem judicial, sendo que o membro do Ministério Público ou delegado de polícia pode pedir que o log seja guardado por um período superior àquele previsto em lei, se tiver uma investigação em curso. Agora, dado cadastral, tem outras normas, como a Lei de Organizações Criminosas, por exemplo, que fala que o investigador pode ter acesso ao dado cadastral sem ordem judicial. E a própria lei vai definir o que é nome, endereço, são realmente dados cadastrais, né? A ficha do seu cliente, mas não propriamente o log. Não sei se o Alessandro tem algum complemento quanto a esse ponto. Isso, eu vou te dar um exemplo. Se um delegado oficial disser, eu quero os dados cadastrais de todos os clientes do seu provedor, não dê de jeito nenhum. Ainda pode dizer que fui eu, senhor, não é para dar não, certo? Porque ele não individualizou. Mas se ele tem um IP, ele tem um número de IP válido, e se eu quero esse dado cadastral, eu posso requisitar de forma direta. Teve provedor que foi processado por fornecer um dado vindo de uma autoridade policial. Se tivesse que haver algum processo, era contra o Estado ou a União, se tivesse sido a Polícia Federal, por requisitar o dado. Se houve a requisição de dado, na minha visão, decisão judicial você encontra de vários tipos, mas eu acho que isso aí deve ser uma exceção da exceção. É isso então, né, gente? Eu queria agradecer a Miriam, tá? Aprendi bastante, inclusive essa parte eu não sabia, que vocês falaram no final. Agradecer ao Alessandro também por ter trazido um pouco da experiência do dia a dia, que a gente raramente tem acesso a essa experiência, né? E fica a dica, né? Se precaver, se informar, não é? Sobre essas questões e não esperar acontecer o problema para você eventualmente fornecer dados errados, de forma errada, né? Sem entender o que está acontecendo. Então é isso, gente. Muito obrigado e um bom evento para todos.